Boa noite. Esperando aqui a Paula, da Biblioteca Hans Christian Andersen, para começar a nossa conversa aqui hoje. Oi, E aí, Paula, tudo bom? tudo bem? Tá me vendo? Tá me ouvindo bem? Acho que tá, eu tô vendo bem. Tudo Tá tudo certo certo, aí, pessoal? tudo Estão perfeito. entrando, né? Já estão Ah, entrando, tem bastante gente entrando aqui. Deixa eu ver boa aqui. noite. E aí, tá friozinho aí? Tá friozinho, né? Mas para Vamos pra... falar sobre contos de fadas aí, Isso, biblioteca, ó, tem uma biblioteca aqui, Paulo Duarte, Paulo Duarte. bem-vindo. Perfeito, então, ó. Agora nós temos a nossa mascote aqui, ó. Foi feita pela Tamires. Olha que Ai, meu Deus, que coisa mais linda. bonitinha, ó. Toda Meu Deus, que fofa. artesanal pela Tamires, da Trevosuras, né? Da Tamires. Olha aí. A Elisângela, boa noite, Elisângela. Ela, Ai, que lindo, Thaís. ela fez artesanal, a Tamires. É Trevosuras da Tami. Pra seguir lá. Ela faz coisas incríveis. Tudo artesanal. Perfeito. Vou olhar, vou olhar. Fazendo comercial aqui, né? Mas é que é a primeira vez que a nossa borboveira, como ela diz, está aparecendo aqui. E eu acho que eu fui a sua primeira live, não fui? Foi sim. A gente falou sobre o terror nas escolas, né? Como que a gente trabalha o gênero do terror nas escolas. É, então, tá vendo? Eu sou. Oi, Ale, eu sou primeira de uma coisa. De live, Foi a primeira. de mascote, de alguma coisa, eu sou a primeira. A Alessandra foi a minha primeira seguidora. Foi a Alessandra, a madrinha da Pronto, Sombria. estamos em Você casa. e a Alessandra aí, ó. A Tá Valéria entrando vendo? também. Oi, pessoal, boa noite que estão entrando. Sou muito feliz de estar aqui. Estávamos falando que fizemos a primeira live do Pílulas Sombrias. Oi, Carlos. E aí, assim, né, gente? A Thaís tem o Instagram dela e tem Sim. o Pílula Sombria, que ela, né, trabalha E aqui era com era um terror projeto mesmo. antigo já, né? E agora na pandemia tomou fôlego e nasceu, né? Se materializou, vamos dizer assim. Ganhou nome, né? Não tinha nome, aí foi surgindo. E aí eu tomei coragem para concretizar um projeto que já era um projeto antigo, né? Mas não dava muito tempo. Vamos ver agora, depois da pandemia, ela vai ter que continuar. Com certeza. E eu também estou aqui pela Hans, eu também tenho o meu Paula Pagu Bora Ler. Eu sou muito apaixonada por bibliotecas, acho um polo cultural vivo, apaixonante, um sarau ao céu aberto. E a Biblioteca Hans, gente, quem não teve oportunidade de conhecer, vá. Parece um conto de fadas. É lindíssima. Olha ali, é lindíssima, Hans, a biblioteca. Um pedaço parece casa de boneca, o outro tem aqueles livros encantadores, parece que está em outro século. Ela é encantadora, a Biblioteca Hans. E tem música, tem cultura, tem teatro, tem muitos cursos de contadores de histórias, tem muitos contadores que saíram da Hans. A E Hans é aí muito eu. ativa, né? Muito dinâmica. A E também circulação as bibliotecas cultural ali é muito grande, né? Muito legal. estão se reinventando agora na pandemia. E aí eu acabei me envolvendo muito com a Hans e hoje eu E sou a voluntária biblioteca da da sua Hans. infância, né? Você sempre fala que é a biblioteca da Isso, sua infância. biblioteca de infância. É A a minha biblioteca que né? Aquela biblioteca do Largo do Rosário, desde criança eu ia lá. Fui aí, tá algumas vezes na vendo? Rams, mas a mais próxima da minha casa era a da Penha. É, então, a minha era a Hans e a Cassiano Ricardo, que fica As no bibliotecas mesma, no da mesma infância, pracinha. elas marcam demais, né? Assim, nunca mais você É, deixa
das bibliotecas, vamos dizer assim. Não, não. E é do meu marido, que por coincidência ele também morava perto. E ali eu falo para os alunos que não tínhamos amigo Google. Era amiga Barça, amiga Era, biblioteca. A gente ia lá pesquisar, fazendo papel maço lá bonitinhas, atividades. Mas a biblioteca é viva. Às vezes o pessoal fala, ai, mas eu não tenho onde levar meus filhos, meus sobrinhos. Gente, não tem nada a ver. é. As bibliotecas estão aí gratuitas, cheias de coisas boas para contar. E é uma A Thaís é minha. experiência diferente, né? Exatamente. A Thaís é minha biblioteca também, quando se fala muito do gênero do terror, do medo. E a Thaís tem uma coisa ótima, gente, que eu estou sentindo falta dessa pandemia, que ela tem um abraço maravilhoso. Aquele abraço leva para a vida. Então, quando às vezes eu sinto falta do abraço, eu lembro do abraço da Thaís. Mas Olha aí que vocês eu estão tô com falando bastante assim. abraço acumulado para dar pro pessoal aí, hein? Aí vocês estão falando assim, mas vocês estão falando de abraço, mas eu vou sair disso aqui. Vocês não vão falar sobre contos, sobre o lado sombrio, mas eu acho que o abraço da Thaís é assim, porque ela aprendeu que todos nós somos como somos. Temos defeitos, qualidades, temos o lado bom, o lado ruim, lado a superar. E é isso que os clássicos mostram, e é isso que ela aprendeu e nos ensina quando ela fala nas lives dela aqui, sobre essas coisas que muitas vezes a gente não fala, sobre morte, sobre medo, sobre mistério, mas que as crianças adoram, né, Thaís? Adoram. E é exatamente isso que é o fascínio dos contos de fadas, né? O lado sombrio que a gente meio que finge que não vê, ou que o próprio universo do conto de fada, ele permite que a gente não ligue se alguém comeu uma criancinha, não ligue se alguém cortou a cabeça do outro, a gente não liga muito, porque dentro daquele universo é permitido, vamos dizer assim, né? A gente aceita, porque sabe que aquilo faz de conta, né? Assim como a gente vai no cinema e a gente vê o filme de terror no cinema, por que não, né? Vê aqueles filmes slasher, né? Que é aqueles filmes que sai matando, 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 igual Sexta-feira 13, vê aquilo lá, mas não fica horrorizado. Né? Você fica meio espantado assim, mas você tem noção que aquilo é cinema, né? Faz de conta. Mais ou menos isso acontece com os contos de fadas. Eu sei que você tem estudado muito aí, principalmente o Hans Christian, né? Isso, e agora estou um pouco no ferreno aí no Green, mas continuo gostando mais do Hans. Mas ele é um pouquinho que superior, né, dos Green, quase contemporâneo, né? Isso, mas o que a gente tem que pensar, Thaís, eu acho que antes de qualquer coisa, é que essas histórias são da tradição popular. Sim. E aí elas não foram feitas para as crianças. Exatamente. O folclore também, né? Eles entraram no mundo das crianças para o Brasil, mas o folclore é o mundial, né? Tanto que em agosto, agora que nós estamos no mês de agosto, a gente tem o Dia do Folclore brasileiro, porque a gente tem os outros folclores, né? Exatamente. E aí, assim, eram os camponeses que contavam, não tinha. Aliás, a infância não existia. Então, eram para todos ouvirem. Não tinha televisão, não tinha o celular, eram para todos. E aí a gente brinca que os contos de fadas foram para o universo infantil para não entrarem em extinção. Eles conseguiram entrar num caminho. E o Hans, muito esperto, conseguiu perceber que os contos estavam indo para esse caminho e entrou nesse caminho. E é considerado um dos primeiros, ou o primeiro, a perceber esse mundo infantil da literatura. Mas ele foi feito para todos lerem, para todos aprenderem e cultivarem e perceberem, que é muito difícil para nós, que o ser humano, como fala um livro que eu gosto muito, não está aqui, eu gosto desse, que eu estava lendo, Sim. Fadas no Divã, e a psicanálise dos contos de fadas, que acabou ficando na minha escola, o meu, por conta da quarentena da correria. E ele fala que nós somos feitos de angústias, de violências, de transtornos, e a gente põe isso debaixo do tapete, né? E aí, os contos de fadas, eles vêm para nos mostrar isso. Antigamente, lá na época do Perrault, né? O Perrault, ele, na verdade, a maioria dos contos que ele
escreveu, né? Na verdade, ele era um cortesão da corte do Luís XIV, né? E ele foi influenciado por todos aqueles costumes da época, mas não dentro daquela época, dentro da corte, né? Então era bem restrito. E ele tem uns contos de fadas, assim, que ainda não tinha esse nome, né? Que eles usavam muito para contar, eram contados em salões, né? Então eram sempre adultos, né? Não eram contados por crianças, estava falando aí também. E eles eram meio que... O Charles Perrault ainda começou a dar uma adaptada, vamos dizer assim, bem pouca, né? Porque o Charles Perrault tem uns contos que tem bastante violência e tem bastante coisas, vamos dizer assim, que arrepiariam, né? Mas tem muito machismo da época que se reflete nesses contos, principalmente do Charles Perrault. Né? Ah, ele que era machista? Também, mas ele era da época, né? Ele refletia um espírito da época, né? Assim como N outros que a gente pode discutir aqui, que dão bastante pano para manga, né? A Leilane aí, oi. E por isso que eu acho interessante cultivar, ler os clássicos, eu falo sempre, leiam os clássicos para as crianças, porque ali ela se identifica, ela vê as frustrações, ela vê as batalhas, e dizem até que faz bem para o psicológico da criança, e ao contrário também, faz muito mal não ler essas histórias. Mas exatamente. Também a gente pode ler as versões, os recontos que estão em moda contemporâneos. Se nós pegarmos um exemplo que eu estou estudando muito, porque amanhã eu vou fazer para algumas DREs uma atividade sobre a Chapeuzinho Vermelho, que eu e a Thaís somos professoras orientadoras de sala de leitura da prefeitura. E esse trilha de aprendizagem que veio agora, que é o material que está se trabalhando na educação remota, vieram muitas versões da Chapeuzinho. E a Chapeuzinho Vermelho, a primeira versão, não tem essa história do lenhador, do caçador no final salvá-la. Isso é coisa dos irmãos Grimm. A primeira não só não salva, como ele deixa o sangue e a carne da vovozinha para Chapeuzinho Vermelho comer e beber. E ela come. E ela come. E tem uma coisa até sexual, porque ela deita com ele pede para tirar as roupas e queima na fogueira, né? A intenção do Charles Perrault é exatamente essa. Porque ele queria transmitir que as menininhas tinham que tomar cuidado e serem recatadíssimas e não darem ouvidos para aqueles lobos que a gente sabe que os lobos existiam e existem, né? Que são lobos aí que andam sob duas patas, né? Isso, e você tocou algo muito bom. Quando a criança lê um clássico, ela pode refletir sobre isso. Pedofilia, sobre ser mais esperta com a vida. Exatamente. Olha, muito mais do que... A criança aprende muito mais no lúdico, no conto, na história, do que você falar, agora vamos sentar aqui e vamos falar sobre isso, isso, isso. Ela aprende muito mais, entendendo tudo isso. Mas também tem essa coisa da Chapeuzinho Vermelho, da floresta, do amadurecimento que todo mundo passa. Todo mundo passa errando. A parte simbólica dos contos, né? Que é muito importante, dos arquétipos, né? Que também estão lá nos contos de fadas. Então a raiz é muito profunda, né? É como a gente costuma dizer aí, falar sobre a HQ, né? Vou dar um exemplo meio assim, né? As HQs, elas não podem ser menosprezadas, né? Tem gente que fala, HQ é simples de ler e tal. Quem fala que HQ é simples deve ter lido muito pouco HQ, né? Porque mesmo as nacionais atualmente estão excelentes, com um universo, até vamos dizer, um universo muito amplo, né? De simbologias, arquétipos. Então, não dá para desprezar, sem falar assim, HQ que é fácil, lê um gibi aí, uma história em quadrinho, né? Não tem como, né? As adaptações para histórias em quadrinhos, na minha opinião, de obras da literatura, lógico que elas não vão ser a mesma coisa, porque elas são uma nova linguagem, né? Uma outra linguagem retratando aquela história, é uma releitura, né? Vamos dizer assim, daquela história. Aqui a biblioteca aqui me perguntou, né, que escola que eu atuo, eu sou da MF Guilherme de Almeida.
Eu sou DMF Firmino, tá? Sou DMF Firmino Tiburcio da Costa. E sou voluntária da Biblioteca Hans. E aí a floresta, como eu estava falando, Thaís, ela também tem isso. E muitas histórias têm a floresta como esse amadurecimento mesmo. A gente pega o caminho para amadurecer. Isso. E também essa relação com a avó, essa afetividade da ancestralidade. A menina é conhecida pelo chapeuzinho vermelho que a avó fez. Quantos de nós a gente se depara com coisas parecidas com a nossa família, com nossos avós? Então tem muitas coisas. Mas o Hans fala muito disso. Muitas histórias do Hans não tem final feliz. A pequena vendedora de fósforos morre de frio no Natal, tentando vender fósforo, não vende nenhum. Tem medo de voltar para casa, que vai apanhar do pai porque não vendeu nenhum. Tem essa questão social. Ninguém a enxerga, só enxerga no outro dia que ela tá morta. Exatamente. Ali perto da janela. Aí as pessoas falam, nossa, mas que final triste. Eu já vi versões modificadas dessa história. Mas, gente, a criança não vive só de finais felizes, como falava o Hans. As crianças continuam morrendo de fome, de frio, de bala perdida. Não é, Thaís? E aí eu li muito o lado sombrio dos contos de fadas mesmo, né? Que é da Karen Hueck. Eu fiz uma colinha aqui, né? Porque tem várias datas, nomes, né? Então é porque eu achei muito interessante quando eu estava estudando, né? Que a primeira versão que se tem notícia da Cinderela é da China, né? Que é um conto de mais ou menos ali 850 depois de Cristo, né? Da nossa época. A Cinderela tem muitas versões de muitas culturas. Sim, então dizem que a primeira tem até versões em que a Cinderela é homem, né? Na Turquia. Umas que vem sai um mágico, né? Que eu acho que lá, oriental, que faz os pedidos, esquece de um. Na versão da Cinderela, a mãe dela se transforma numa vaca e é a mãe transformada em vaca que vai ajudá-la a ir ao baile. Aí tem todas umas versões muito diferentes, mas a mais antiga que conseguiram pesquisar, né, até hoje é essa da chinesa, né? Que quem ajuda ela, não tem fada madrinha, também não tem nada, é um peixinho que ela tinha de estimação, que era o único bichinho que o único amigo dela, vamos dizer assim, e ela e a mãe má, né? Porque, na verdade, o pai dela tinha 2 esposas, né? E aí, cada uma delas tem uma filha. E a mãe como é que é o nome dela? Yestian, não sei como é que pronuncia direito, né? Yestian. A mãe dela morre e aí a outra mãe que vai cuidar dela, né? E aí maltrata e tal. E o único peixinho, que é o único amigo dela, que é o peixinho, a outra mãe frita o peixe e come, né? Só para ela não ter felicidade alguma. Então, é bem perversa mesmo assim a versão. E aí os ossinhos do peixe, né? O peixe meio que volta à vida em ossinhos, né? Eu já gostei pra caramba aí, né? Porque já imaginei uma versão bortoniana para isso. O esqueletinho do peixe mágico, né? Ajudando essa princesa a se... E isso tem a ver, explica muito a questão do sapato, do pé pequeno. Porque eles tinham costume mesmo naquela época de um padrão de beleza maluco, né? Como tantos que a gente tem na nossa sociedade, que era de um pé muito pequeno, né? Quanto menor o pé... Eles falam aqui também. Eles falam aqui também. Exatamente. A primeira versão. Quando eu descobri essa versão chinesa, isso explicou muita coisa sobre essa questão do sapato e do pezinho. Né? Porque as meninas, realmente, elas faziam o pé ficar... Se mutilavam, né? Para o pé ficar... Elas mal conseguiam se movimentar. Era uma beleza, né? Era um sinal de beleza. O padrão de beleza é ditado pelo patriarcado, né? Porque eles achavam que era lindo, né? Os homens achavam, né? Mas elas estavam imobilizadas, não daria para elas ficarem soltinhas, vamos dizer assim, né? Porque elas não conseguiam andar muito longe com aquele pé deformado, né? Então isso explica muita coisa. Tem a versão da Cinderela, que a gente sabe que as irmãs, que é a primeira versão de 1810 dos Grimm, né?
que elas se mutilam, as irmãs, né, pro sapato caber. E aí tem... Isso não foi cortado, né? Se você encontrar uma edição de 1810, vai estar assim a história, né? É que principalmente o Guilherme Green, ele passou várias vezes, ele foi moldando esses contos, né? Foi adaptando. Por isso que acabou sendo, caminhando para uma versão infantil. Porque ele percebeu que, principalmente a versão de 1812, fez muito sucesso. Então ele percebeu que aquilo lá é o que virava mesmo, né, no mercado. Então eles venderam um monte, acabaram os exemplares, né, da primeira edição deles do Contos Maravilhosos e Domésticos, que era o nome, né? Que foi essa versão bem para a infância. E aí a gente não pode esquecer, esse livro, ele critica muito quando se fala assim, mas elas eram meio irmãs, como se diminuísse a rejeição, né? Porque a gente sempre quer açucarar as coisas, né? A Disney fez isso muito. Não, ela foi rejeitada. Quem não se sente rejeitado em algum momento pelo irmão ou por algum parente, então a criança aprende nesse conto de fadas que ela também pode ser rejeitada. Ela sente até uma empatia pelo conto de fadas, porque ela sente isso também, às vezes, na vida dela, né? Às vezes não tem coragem de expressar isso, e aí ela vê, ela se identifica, e aquilo parece que dá um alívio, né, no psicológico da criança. Sim, faz bem para ela conseguir processar aquilo, né? Exatamente. Algumas das mães, né, que eram Então, a Lucimara está falando aqui, isso aqui é interessante, né? Mutilar os pés. Isso aqui é vontade de casar. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, da vontade de casar. Por isso que sempre aparece isso nos contos de fadas, né? Só para terminar, assim, essa parte que eu estava falando, muitas das madrastas que aparecem nos contos de fadas, tanto do Perrault, dos Grimm, e do Andersen também, as madrastas, né? Que aparecem madrastas também, mas a frequência não é tão grande, né? No Andersen. Posso estar falando besteira. Não são. Porque essas versões mais antigas, né? Que a do Perrault é um pouco mais antiga dessas todas aí, a maioria eram as mães mesmo, né? Igual a Branca de Neve, a primeira versão era a mãe mesmo que mandava matar. A primeira versão, que ela era tomada de inveja, porque a filha estava chegando no auge, né? Isso na psicanálise do Contos de Fadas tem também, né, Paula? Tem isso mesmo. Quando ela chega no ápice da beleza dela, da juventude, é exatamente quando, para a sociedade, a mãe estava entrando, vamos dizer assim, já numa idade mais, vamos chamar de decadente, né? Então elas não se sentiam... mãe e filha, a comparação da sociedade comparando as duas. Isso foi gerando essa revolta nela, né? Que chegou nesse ápice, que tem até o nome, né? Tem até o nome na psicanálise aí. Essa síndrome. Mas a maioria eram mães, mas aí o próprio Guilherme Green, ele tirou, ele mudou, ele tirou as mães e colocou madrasta para não ficar, para dar aquela afastadinha, né? Mas continua aquele teor, né? Não tem como escapar daquele teor. Que as crianças gostam, né? A criança gosta da bruxa, a criança lembra do Darth... Quem lembra de Star Wars? Lembra do Darth Vader. A criança gosta do medo, do mistério, ela se encanta, ela se fascina. E aí, às vezes, o adulto, né? Isso é a crítica desses livros e do próprio Hans, quer tirar esses contos como se a criança não fosse capaz, ela só tem que ter finais felizes e histórias açucaradas. E muito pelo contrário, porque a vida dela não vai ser assim. Ele fala também aqui, Thaís, sobre o Patinho Feio, que é o alter ego do Hans, né? Muitos dizem. O Hans veio de uma família pobre, humilde, se sentia rejeitado porque gostava muito da arte e muitos próximos a eles achavam nada a ver. O pai morre cedo e acham que ele tem que ir do trabalho e ele quer ir para a arte. E ele se torna um cisne ao longo da vida. E aí, quem não se sentiu rejeitado em algum momento da vida ou se sentiu diferente dos outros? Não tem algum momento que a criança se acha, eu acho que eu sou adotada, eu acho que eu sou diferente. Tudo isso já tem no Patinho Feio, gente. E a criança consegue, pelo Patinho Feio, entender isso, né?
consegue elaborar, né, essas coisas que ela está sentindo, né, muitas vezes nem consegue expressar, ou ninguém dá ouvidos para ela porque acha besteira, porque é uma criança falando, isso é fase, né? Aí deixa meio para lá. Então, o conto de fada vem nesse momento aí ajudar, né? Eu queria até ler um trechinho aqui que eu separei da própria autora, né? Da Karen. Conhecer o lado um pouco mais sangrento das histórias é jogar luz sobre as nossas origens, nossas próprias origens. Olhar para o nosso passado aterrorizante permite também que sonhemos com um futuro melhor. No final das contas, é o lado sombrio dos contos de fadas que explica o nosso fascínio. Porque a gente, né, acha isso, né? Então, exatamente. Você sabe que tinha uma... Eu não vou lembrar agora de quem que era a marca de shampoo quando eu era criança. Tinha uma linha de shampoo para criança, cosmético, essas coisas. A Lucimara está falando que as crianças acabam sempre gostando de algum malvado, né? Sim, sim. Não só as crianças, né? E eu lembro que eu tinha esses shampoos, isso me marcou demais. E todos os shampoos eram dos vilões. Tinha a Maga Patológica, a Madame Mim, o Sombra. Tinha aqueles vilões da época, eram todos dos vilões. Então eu tinha isso. Minha mãe comprava isso pra mim. Então, porque eu gostava dos vilões, eu vou fazer o quê? Né? Então, porque sempre tem o vilão, parece que muitas vezes ele é um pouco mais humano, né, do que o herói lá, engomadinho, redondinho, porque a Disney tratou, né, o Walt Disney tratou de arredondar e deixar tudo fofinho, né, que não era nada daquilo. E aí fica faltando alguma coisa, né, você é bonito, agora, parece que falta falando a Malévola, eu acho que a Disney agora, e até as novelas, alguém falou da novela, tá percebendo isso. Né, dois irmãos, que o pai morreu, né, uma coisa pesada pode parecer para as pessoas. Mas eu acho que até está sendo revisto porque, como a Thaís bem falou, ninguém é assim tão perfeitinho. Lógico que as histórias, para a criança é bom, porque o clássico ele trata muito isso, né, Thaís? Bem dividido, o bem e o mal, muitas vezes, que para a criança naquele momento é bom ela perceber isso. E que ela conseguir trabalhar também, né? Para criança ocidental, porque em outras civilizações também não tem isso. Né? É muito diferente. E aí, exatamente. A Carminha, né, gente? Todo mundo torcia para a Carminha. E muita gente, eu lembro na época, Eli, que as pessoas ficaram decepcionadas no final, porque ela ficou boazinha. Ninguém se conformou com aquele final dela triste, no lixão, de tudo que ela tinha feito. Então, eu acho que é bem por aí. Esses dias, Thaís, eu estava lendo essa coisa sombria, por conta da nossa live, do Pinóquio. Sim! Quantos pais nunca sonharam em ter os filhos feito fantoches? Meu filho faz o que eu quiser, vai para onde eu quiser, é o que eu quiser. Só que o que o Pinóquio fez? Ele, foi ter a vida dele. E para onde que ele foi? Pro circo. Né? Toda vez que aparece circo, além de ser um ótimo lugar do horror, né? O circo, sempre quando alguém vai fugir, é no circo. Né? O circo chegou na cidade, vou fugir com o circo. Né? Quantas vezes acontece, né? Isso daí, isso no Pinóquio aparece também. A rebeldia dele é fugir e ir pro circo, né? Sim, e a gente sonha do filho ser como a gente quer, do jeito que a gente quer, mas não existe isso na realidade, né, gente? Como não existe a Cordinha Vermelha, ela foi atrás do caminho dela, né? Ela trilhou o caminho dela, na verdade. Na época, os contos que não chamavam contos de fadas ainda, né? Foi uma mulher da corte do Luís XIV também que acabou concretizando esse nome aí, né? Cristalizando esse nome, porque ela foi a primeira a escrever contos de fadas com fadas, né? Que a maioria não tem fadas mesmo, né? O ente lá, fadas, né? Que foi a Madame Dunot, né? Estou pegando minha cola aqui porque eu achei muito interessante. Eram muitas mulheres, né? A presença das mulheres no universo dos contos de fadas, apesar de elas serem muito aparecerem sempre como personagem principal, seja lá como elas apareçam, né? Mas elas aparecem. Muitas que escreviam os contos de fadas,
na corte, e não eram geralmente camponesas, não, né? Lá na corte do Luís XIV, muitas histórias que chegaram até nós, o Gato de Botas mesmo é uma, ele foi feita na corte, né? Então, várias dessas histórias. E aí, o que aconteceu? Os Green, eles são pintados assim como aventureiros, né? Que saíam viajando pelas cidades, coletando contos junto aos moradores locais, os camponeses, mas, na verdade, eles eram dois nerds, né? Que estudavam muito, ficavam mais dentro de casa, mas eles eram muito aplicados, né? E eles, sim, eles conversavam com as pessoas, mas era mais... Eles atravessavam a rua no máximo, né? Porque as vizinhas deles que contavam muitas histórias. E eles não saíam dessas vizinhas aí, sempre ouvindo histórias. Então tinha, acho que 3 famílias principais, que todo mundo era vizinho, e eles, essas mulheres, né, que passavam essas histórias. Chegou uma delas, né, deixa eu ver até o nome dela aqui, que eu me esqueci, Doroteia Vinan. A Doroteia Vinan, ela chegou a passar 40 histórias para os Green. Então, a maioria das histórias que chegaram até nós vieram através das mulheres, né? Porque o que acontecia? Elas ficavam, a maior parte do tempo, elas ficavam sendo obrigadas a fazer serviço doméstico, né? Algumas iam para o campo, mas poucas, né? A maioria fazia serviço doméstico, principalmente fiar, né? Tanto por isso que a roca aparece em tantos contos também, né? Porque era um instrumento comum, né? A roca de fiar e tal. Os bordados, né? Sempre a gente tem agulhas, esses apetrechos aí nos contos, né? Porque as mulheres contavam muitas histórias, entre elas, né? Porque enquanto elas ficavam trabalhando na família, né? Elas ficavam contando essas histórias. Às vezes contavam coisas que aconteceram mesmo, tipo noticiário da época, né? Não tinha um noticiário, não tinha TV, não tinha rádio. Elas contavam histórias, né? Ninguém ia ficar lá direto fazendo, só fiando. Elas conversavam e contavam histórias. Isso os Green perceberam, né? E eles pegaram muito dessas mulheres. Essas mulheres, sim, trouxeram coisas da França, né? Que já o Perrault já tinha também pego isso, também de outras mulheres, né? Então estamos vendo aí que para variar, os homens que aparecem muito assim na história, não fizeram isso sozinhos, né? O Hans já teve a figura paterna, né? O pai dele que trouxe as contos de Mil e Uma Noites para ler para ele, e é mesmo a tradição popular, folclórica da Dinamarca, mas o Hans viajou muito. O Hans não casou, não teve filhos, viveu 70 anos. O Hans viajou realmente, Viajou muito, assim, e ele gostava de ouvir histórias dos lugares que ele ia e de contar histórias e ver como que as pessoas reagiam àquelas histórias. Então, o Hans, ele bebeu de muitas fontes, assim. Ele foi atrás. Legal, né? Isso é muito dele, né, do Hans. Sim, já é muito dele. Eles inventaram uma história para eles, né? Então, eles inventaram uma história para eles mesmos, né? Uma ficção. Maqueteiros e tal, Eles criaram uma ficção para eles, né? Então, a maioria da cultura local, realmente, e muitas elas vêm de antes ainda, né? Não dá... A gente falar das origens dos contos, não tem como, porque... E nem dá para falar que um copiou do outro, porque em cada civilização, em cada época que aquele conto ele é passado, ele ganha um tempero, um trejeito daquela cultura, né? Então, gente, né? O Carlos está aqui também. Então, ele criou um novo conto, né? Na verdade. E quando a gente conta histórias agora, Thaís, a gente também acrescenta um pouquinho. O contador de histórias vai acrescentando. E tem uma frase que eu gosto que é que os cientistas dizem que somos feitos de átomos. E um passarinho me contou que somos feitos de histórias. E nós temos essa história que veio da ancestralidade, dos camponeses, desses folcloristas, e vem até os dias de hoje e faz parte da nossa vida. É uma história viva. É uma história verdadeira, porque faz parte da nossa realidade, né?
A Márcia tá falando aqui do História da Morte, tá falando que a história real da Chapeuzinho Vermelho é muito louca. Na verdade, assim, na época que a história da Chapeuzinho Vermelho criou força, né? Ela criou esse corpo a partir de fatos reais, né? Porque tinha muito os lobos, ataque de urso, era um perigo real, né? Para as Então, pessoas adultas também, né, Thaís? Para todo mundo que se aventurava na floresta. era um perigo real. Isso acontecia mesmo, né? Das pessoas pegarem um caminho errado, principalmente no inverno, que o tempo estava com neve e tal, e isso acontecia muito. Então, isso contribuiu para temperar, vamos dizer assim, essa história, porque era uma coisa que acontecia. Né? Então, o que tinha na época de prova? Né? Vamos pensar que as pessoas, entre o século XIV e século XVII, era certeza, para eles era fato que existia lobisomem, por exemplo. Não tinha uma discussão, será que existe? Não tinha essa discussão. Existia, ponto. O estudo, na época, era como que se transformava, como que acontecia. A pergunta era essa. Que ele existia era ponto pacífico. Por isso que a gente tem o lobo que fala, né? Porque na primeira versão ele era um lobisomem. E isso para eles era normal, fato. Né? A história da Chapeuzinho. Então, realmente, não tem uma história real da Chapeuzinho, né? Tem vários fatores que contribuíram para que essa história se consolidasse. Né? Ela está falando muito está indicando aqui o massacre dos gatos aqui, a Márcia. O Grande Massacre de Gatos. Ela fala que é um bom livro aí para saber dessas histórias aí. Vou pesquisar, Márcia. Obrigada. Hoje, na Hans, Thaís, na Hans do Face, eu contei a Chapeuzinho Azul. E a Chapeuzinho Azul, ela, do Toureiro, ela tem um final muito interessante. Começa igual, só que no lugar da Chapeuzinho Vermelho, é uma Chapeuzinho Azul. Encontra o lobo, que fala para ela ir para outro caminho, que tem um monte de florzinhas azul e tudo bonitinho. Só que quando o lobo chega na casa da avó, a avó tá esperando ele com uma espingarda. Olha Mata o lobo, cozinha a carne do lobo, a tempera, e aí eu brinquei, até falei que eu já tinha comido, que era uma delícia, e faz. Aí a neta chega e fala para ela assim, nossa, por que você não me esperou? Esse aqui era muito maior que do mês passado, você deve ter tido um trabalho. Comem tanto que ficam com a barriga cheia e vão dormir. E começam a roncar, e aí o caçador ouve. E acho que aconteceu alguma coisa naquela casa, alguém entrou, deu algum... de tanto barulho. Quando vê pela janela que elas mataram o lobo e comeram, prende as duas. Porque o lobo está em extinção. Esse lobo não poderia ter sido morto daquele jeito. E aí vai a mãe pagar fiança e dar bronca nas duas. Olha como o Toureiro conseguiu pegar uma história antiga e trazer empoderamento feminino, essas questões que a gente fala sobre ecologia, e é uma brincadeira, um reconto, uma tradição, né? Isso, é uma coisa que alguns elementos se preservam, né, e vão passando, ele vira a base, né? Daquele conto. E tem, por exemplo, o proibidão da Cinderela, por exemplo, tem os proibidões, né? Que são os originais, na verdade, né? Eu falo que é o proibidão do João e Maria, que também tem canibalismo, né? Aliás, o canibalismo na Europa, ele foi uma coisa muito comum, sabia? O pessoal pinta muito o indígena aqui do Brasil, na África, não sei o quê. Não, na Europa era fato o canibalismo. Fato. Hoje eles fingem que não tem, né? Que nunca teve, aliás. Mas já teve a fase, sim, de canibalismo deles, sim. A pobreza era medonha, era extrema, e às vezes acontecia assim. Né? Eles não tinha carne, né? A maior parte da população, né? 10% só que vivia bem na Europa, lá dos séculos XIV, século XV. Proibidão, Alessandra, proibidão. Tem vários. Até não recomendo assistir, né? Assistir essa live, não recomendo para criança, né? Porque, apesar que daria, sabia que daria para fazer uma live para cada conto, né, Ana? Né, Paula? Tá. Fazer uma live para cada conto, só para falar de cada proibidão. Exatamente. A gente já contou no começo, né? De beber o sangue, de comer a carne da avó, né? É.
Tem vários aí, né? Tem muitos. E acaba assim, né? Pro Perrault acaba assim, né? Não tem essa história de vir alguém salvar. E pro Perrault, sempre a culpa é da mulher, tá? Sempre a culpa do Perrault, pro Perrault a culpa é da mulher. Foi ela que provocou, foi ela que seduziu. Bem diferente do que é hoje, né? O toureiro mudou, né? O toureiro mudou. Você vê, o chapeuzinho azul, a voz empoderada, mata o lobo, come o lobo, e aí vai. Então, mas você percebe que também não deixa de ter uma violência, né? O sexo, por exemplo, ele foi muito cortado nesses contos, né? Mas tinha muito, né? A pornografia e o noticiário do cara, né? Era isso. O incesto tinha muito, né? Tinha. O proibidão da Cinderela é isso. Porque, na verdade, ela tem uma parte anterior, né? Na verdade, na original, ela foge do pai, ela era uma princesa, ela foge do reino dela porque o pai queria catar ela, entendeu? O pai queria casar com ela, né? E ela era filha dele mesmo, né? Ele não é colocado que é padrasto, não, é o pai mesmo. Que diz que a mãe dela, quando era a mais linda da galáxia lá, e aí quando ela morreu, no leito de morte, a mãe dela falou que ele só poderia se casar com uma mulher que fosse tão linda quanto ela, e morreu. E a única que chegou à altura da beleza dela foi a filha. E aí o pai falou que ia casar com a filha, então, porque era a única que parecia mais com a mãe, tão linda e tal. E ela, deu linha. E aí ela foi recolhida foi ser empregada aí dessa família, e aí sim a gente conhece a história tradicional, vamos dizer assim, né? Da Cinderela. Mas Cinderela é aquela que vive tem vários nomes, né? Sempre ligados aonde ela dormia, né? Que ela dormia nas cinzas. Em italiano é Cenerentola, né? Que é aquela que dormia do lado das cinzas. Ela ficava lá mexendo na lareira e tal, no forno, no fogão. Então ela dormia num cantinho da cozinha, na versão italiana, né? Tem uns italianos, aliás, né? Que eles que também fazem os contos, né? Que até o Ítalo Calvino fala algumas coisas, é o Basílio Straparola. Eles faziam versões de contos também, que eles recolhiam do povo, mas eles usavam muito coisas, como é que fala? Expressões de duplo sentido. Então tinha bastante sacanagem assim nos contos deles, né? Desses dos italianos. Mas tinham várias versões de vários que a gente conhece também. Né, versões italianas, que sempre tem duplo sentido. A Cenerentola mesmo é uma, né? Porque não eram necessariamente, não eram para crianças, né? Não é. Elas eram contadas em reuniões de adultos, assim, salões. O pessoal se reunia para comer alguma coisa e beber e contava isso lá na taverna. Era isso o passatempo. Não tinha TV, não tinha música, não tinha banda ao vivo. Né? Tinha as histórias, né? Às vezes aparecia um bardo lá, mas ele também contava histórias, né? Só que acompanhava o Fadas no Divã, ele faz até uma crítica hoje nessa coisa assim, história para 2 anos, história para 5 anos, que as histórias estão ficando tão assim fechadas. Contadinhas, né? E a psicanálise do conto de fadas critica como as histórias estão muito ilustradas. Eu gosto muito Eli sabe, você, o Carlos, assim, que eu gosto de contar com materiais não estruturados as minhas histórias, para a criança imaginar. E eles falam disso, que hoje a criança já sabe como é o lobo, já sabe como é a princesa, então ela não imagina. Se você conta a história e você deixa ela entrar, ela consegue trabalhar melhor as emoções, o lado sombrio, e ela consegue imaginar a história dela. E às vezes ela consegue entender quem para ela é aquele lobo, quem para ela é aquela dificuldade que ela tem que superar. Só que isso é muita ilustração. Eu digo aquela ilustração bem fechadinha, sabe? Assim, não é o livro ilustrado, é um livro com ilustração, né? Isso, que é só e aí decorativo, ele acompanha a história, né? Ele não dialoga com a história. Ele só acompanha. Não é que a gente assiste um filme antes de ler um livro, aí fala, nossa, agora eu vou ler o livro, eu já sei tudo como são os personagens. Então ele critica muito isso, que
como eu sempre falo, quando a gente conta uma história, o texto tem que ser maior do que seu adereço, do que seu fundo, do que sua roupa, é a história. E os contos também, os livros infantis, as ilustrações não podem, a menos que seja um livro-imagem, né, gente? Depende da proposta, né? Se a proposta não for essa, eu acho que aí não, né? Sim, porque senão a criança perde, né, Thaís? Eu sei que tem um tabelão aí de classificação dos contos de fadas que tentaram fazer uma época, né? Que é o sistema de classificação Arne Thompson. Aí eles começam a classificar. A gente está falando dessa coisa de colocar nas caixinhas, né? Esse Arne Thompson, ele tentou fazer isso, né? Classificar em contos de, sei lá, contos religiosos, contos, que ele falou, contos de animais, contos de cônjuges sobrenaturais, ó. Tem várias divisões aí, né? Então ele tentou colocar os contos nas caixinhas, mas é impossível fazer isso, né, gente? Praticamente é impossível, na minha opinião. Na minha humilde opinião aqui. Então, e tem no mundo todo, né? Quando a gente fala de conto de fada, né? Por causa da madame da corte do Luís XIV, né? Da Dunod, mas não... É um nome, né, que se convencionou aí, contos de fadas. Porque a gente tem os mitos, lendas e contos de fadas, aí são diferentes, né? Mas a gente acaba contando todos da mesma forma. E dormir junto à lareira aí, a Cenerentola, ela dormia junto à lareira. Por isso que ela chamava Cinderela, né? Virou o nome aí, mas não era o nome... Ela não tem nome, a Cinderela, né, gente? Porque o nome dela é cônjuge sobrenatural, Ale. O príncipe sapo é um cônjuge sobrenatural, por exemplo. Ele não se encaixa em contos de animais, por exemplo. Entendi. Todo mundo que casa, um ser humano que casa com alguma coisa, um animal que foi transformado em alguma coisa, né? A Bela e a Fera, por exemplo, né? É sobrenatural, vai casar com um monstro, vamos dizer assim, teatro. A psicanálise dos contos de fadas, ele fala que muitos contos do Hans não poderiam ser de fadas porque são mais, não trilham essa coisa de ter a fada, ser encantamento. Já o Fadas no Divã não concorda com isso. Diz que o Patinho Feio é um herói, né? De tanto da jornada que ele passa, como não é considerado, não tem, né? Os animais falando, todo esse encantamento, né? Essas histórias de superação, essas histórias de superação, elas até hoje, né? Você vê esses programas de TV, né? Que fulana saiu lá da pobreza, não sei o que, e se tornou... Isso até hoje, gente, dá ibope isso, né? Desde sempre. Né? Aí... O que dá ibope, né, Thaís? São as histórias tristes, pelo encantamento, do mistério, do terror. Quando tem um acidente, todo mundo para ver. Porque isso faz parte do nosso imaginário, gente, não há jeito, né? Exatamente. As japonesas, os contos japoneses têm muita pegada sexual mesmo porque tem bastante... a visão é outra, né? Do que o mundo judaico-cristão, ocidental, né? A visão é diferente do sexo nesses povos. E tem os terrores, né? Vamos dizer assim, o horror oriental é muito arrepiante. Né? A Samara, por exemplo, é um personagem baseado num conto japonês, né? Que é o Chamado, né? O Chamado, né? É uma das, mas tem muitos. O Hans tem uma história meio de terror, que são os sapatinhos vermelhos, para quem não conhece. E aí é uma crítica. O Hans gostava muito de contar essas histórias para criticar alguma coisa social. Isso. A menina, vou simplificar aqui, resumir, a menina é adotada de uma extrema pobreza, mas era muito vaidosa e sonha em ter um sapatinho vermelho, que ela viu ali, a princesa tendo um sapatinho vermelho. Quando ela ganha, ela quer o sapatinho vermelho em todos os lugares. A senhora que adotou ela não enxerga bem, não percebe que ela vai na igreja, que ela vai... ela está fazendo como se fosse a primeira comunhão. Em todos os eventos que ela vai do coral, ela vai com o sapato vermelho. A presença da religião, né? Muito forte aí.
todo mundo fica falando mal dela porque ela tá com os tais sapatos vermelhos. Só que tem uma hora que os sapatos vermelhos tomam forma. E eles dançam o tempo inteiro, eles andam quando eles querem, eles dançam quando eles querem, eles vão para onde eles querem, e ela não sabe mais o que né? Não tem controle por ele, não tem controle. Não tem controle. Mas ela consegue tirar no momento, olha como é a vaidade. E aí, essa senhora que acolheu, que tirou da pobreza, está morrendo, só que vai ter uma festa. E ela tem que escolher ou ficar com a velhinha, cuidar, ou ir numa festa. Ela escolhe para a festa e põe o sapato vermelho, mesmo com tudo que aconteceu, porque ela acha que vai ficar bonita. Aí, de vez, ela não consegue tirar mais e ele toma cada vez mais corpo. Isso, vermelho. O que acontece? Ela vai atrás de um homem maldoso na floresta, depois da floresta. A floresta tá sempre lá, né? Porque ela não aguenta mais aquilo. E é cortado os pés. E ela fica... A velhinha morre, ela fica arrependida de tudo aquilo e vai para a igreja pedir perdão. E quem está na porta da igreja? Os sapatinhos vermelhos, dançando para aquela menina. Com o pezinho da menina dentro. E aí o Hans, com essa história, fala sobre a sociedade hipócrita, porque ali, será que todo mundo era santo, perfeitinho, aqui, ali naquela igreja, falando mal da menina? Mas também a menina não teve o mínimo de compaixão para aquela velhinha que a tirou da pobreza, né? Exatamente. E tem o vermelho da violência e tudo como tem a Chapeuzinho Vermelho, né? Assim, as cores dizem muito, né? As cores dizem muito, muito. O verde, né? E depende do povo também, né? A cor quer dizer uma coisa ou outra. Né? Igual o preto não é luto para o mundo inteiro, né? Tem países aí que o luto é azul, o luto é branco, né? Aqui nos ocidentais, para nós aí que é preto, né? Foi convencionado. Mas nem sempre são essas cores, né? E já que a gente falou do luto aqui, né? Tem o nascimento desse pensamento mágico, né? Vamos dizer assim, que é bem diante de Cristo, aí da Síria, Mesopotâmia, que a gente já vê o pessoal contando essas histórias, né? Tentando explicar alguma coisa e também ajudando a dar um alívio, vamos dizer assim, para o cotidiano. Isso nasce principalmente, né? Os arqueólogos dizem, né, muitos arqueólogos dizem que isso nasce quando o ser humano começa a enterrar seus mortos, né? E por que ele enterra os seus mortos, né? Porque ele enterra muitas vezes com seus objetos, né? Porque a gente acredita que tem alguma coisa depois. Eles vão para algum lugar, né? Então, esse questionamento, né? Igual o ser humano é o único animal que enterra, né, os seus mortos e tem rituais, né, para isso. Então, o que acontece é que a gente acredita que tem alguma coisa depois disso, né? E esse pensamento mágico, né, é que dá origem, inclusive, às religiões, né? As primeiras religiões, né? Que hoje o pessoal chama de bruxa, de não sei o quê, mas é a religião primitiva, né? Que a religião primitiva, ela nasce com esses mitos, né? Os mitos de criação, né? A gente não chama mais eles de religião, porque eles não têm uma estrutura de religião mais, mas muitos já foram, né, religião. Os deuses, né? Por isso a gente chama de deuses, né? Porque eles já tiveram templos, né? Já foram adorados. As famílias cada família tinha o seu, seguia o seu Deus, né? E cada Deus tinha as suas histórias, né, de origem. Então, esse pensamento mágico, se a gente pensar, ele nasceu com a morte, né? Com o rito de morte, né? Aos ancestrais, aos antepassados. Então, eu vou cuidar do que restou do meu antepassado, porque eu acredito que tem alguma coisa depois, né? Que eu não enxergo. Eu não tenho acesso, mas existe, né? É como se a fé tivesse nascido no homem nesse momento, né? De acreditar que tem algo mais. É isso que talvez nos diferencie um pouco aí dos animais, né? Dos outros animais aí, na minha opinião. Com certeza. Com certeza. E, e fica uma coisa no ar, mas até Sapatinhos Vermelhos, ela consegue uma redenção meio que morrendo naquele momento. Ela pede uma salvação, né? Sim, Porque também tem essa coisa
da pecadora, né? Daquela coisa da salvação. Porque a gente parava a pensar, né? A maioria dos que chegaram até nós, que são esses que vieram através da Europa, né? Eles bebem alguma coisa da fonte dos contos orientais, principalmente árabes e indianos, né? Mas eles chegam até nós já com aquela cara europeia e também com a lógica judaico-cristã, né? Quando ele chega com a lógica judaico-cristã, ele chega maniqueísta, né? Esse bem e mal, ele está presente muito nisso, né? Sim, que na verdade é uma bobagem, né? Que ninguém é 100% bom nem 100% mal. Não, por isso que a gente tem o lado sombrio em tudo, né? Em nós, inclusive. Por que a gente gosta tanto? As crianças, né, Thaís? As crianças, o Hans fala disso, ele tem várias partes que ele fala da maldade infantil. Um conto desse que as pessoas mudam muito do Hans é o Soldadinho de Chumbo. E quem joga o Soldadinho de Chumbo na fogueira é um menino, achando que o soldadinho fugiu e depois voltou, e ele joga simplesmente. E não é acidental, ele joga. Isso, mas eu falei já com ele sobre isso. É um dos contos do Hans mais modificados no final, porque as pessoas não se conformam com isso, né? Não se conformam. E outra, assim, a criança não é cruel, gente? Não tem maldade infantil? E a gente fala assim, ai, credo, mas então você vai ser a favor, já me falaram isso, então você é a favor de incentivar essa coisa da vida? Não, pelo contrário, isso é uma forma de trabalhar isso na criança. Ele não entender aquilo que ele sente. Então, ele é uma forma de ele elaborar esse sentimento, né? De ele não, da criança não exacerbar, não extrapolar, extravasar isso, né? Num momento que ele não trabalhou isso, né? Assim como a gente fala tanto da morte, né? A gente tem isso dentro de nós. Então, basta a gente saber que nós temos a sombra, vamos encarar a nossa sombra, tomar um café, um chá com ela, né? Conversar com ela, vamos dizer assim. Quando a gente entende a nossa sombra... são isso, Thaís, não é? Mostrar pra gente que nós temos um lado cruel, violento, maldoso. Isso não é incentivar, né? Isso não é incentivar, isso é a gente... Isso que dá que a pessoa se acha muito estranho, tem um pensamento mal. Quando você tem contato só com coisas fofinhas, redondinhas, bonitinhas, brilhantes, com glitter, você começa a achar que você é o errado. Que só você tem aquele sentimento, aquele pensamento, você começa a se achar o diferente, o mal, né? Você começa a achar que você é ruim. E não é, todo mundo tem isso. Né? Basta a gente trabalhar. Né, isso. Exatamente. E os contos de fadas, os filmes de terror e várias coisas em certa medida, eles ajudam a gente a elaborar isso, não só as crianças, né? Ajudam a gente também a refletir sobre isso, né? Sim. Essa coisa o Hans tem a sereiazinha, né? Que é a pequena sereia, ficou bem açucarada. E a bruxa da sereiazinha, ela fala pra ela, você vai perder tudo por conta de um amor que você nem conhece. Ela é a razão na história. A bruxa traz ela para a realidade, a consciência. É quase que o grilo falante, né, lá do Pinóquio, ele é a consciência. A bruxa é a consciência da pequena sereia e ela simplesmente larga para lá porque ela está apaixonada, né? Quantas vezes a gente não faz isso? Está apaixonada e ótimo contar para os adolescentes. Escuta, não é? Exato, é ótimo contar para as crianças, para as adolescentes a sereiazinha. Exatamente. Porque ela acaba com a vida dela por um amor que ela viu uma vez, ela não conversou, ela não sabia se era legal, se era chato, perde a voz, perde a família. Você acredita que só falta 1 minuto? Ai, meu Deus, o pessoal tá falando que a gente tem que fazer mais, Thaís, vamos combinar. Vamos combinar outra? Vamos. Não hoje, né? Vamos combinar, vamos marcar. Vamos sim. Thaís, então, obrigada, viu? Desculpa se eu te atropelei, que a gente fala mais que eu me dá cobra na Praça da Sé. Para mim, isso foi só a introdução, assim, eu achei hoje, né? Porque tem muita coisa ainda para falar. Tem muita coisa do lado sombrio dos contos de fadas ainda para falar. Muita coisa mesmo. Isso mesmo.
Garanto que você também Visitem a Hans, a Biblioteca Hans, agora no Obrigada, virtual pessoal. e depois Obrigada a todo mundo que presencial. assistiu e participou. Obrigada, Paulo. Obrigada, Obrigada. Biblioteca Hans. Beijo. Tchau, Beijo. obrigada a todos Até e a todas. próxima. Até.